Aula número 14, Palavra Poderosa. Louvado para todos sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Queridos, esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. E dentro de uma introdução, tomamos a partir de Provérbios, no capítulo 24, versículo 5, que diz: mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Entendemos por essa palavra que o conhecimento gera força. O conhecimento nos coloca em condições de privilégio. Dentro do tema O Criador e Sua Criação, vamos a partir de agora fazer uma abordagem sobre a criação, considerando que um querubim revestido de glória, Deus o criou antes mesmo da sua criação. Sabemos então, queridos, que existia um anjo que estava acima de todos os anjos, um chefe ao qual todos os outros estavam subordinados, um secretário direto de Deus. E assim a palavra de Deus nos revela no livro de Isaías, no capítulo 14, dos versículos 12 ao 17, que diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem, te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir para casa? O que nós percebemos nesse texto do profeta Isaías é que por 5 vezes ele afirmou que faria. Aquele querubim afirmou que faria. Então ele caiu. O que nós percebemos que o primeiro passo para o fracasso é o orgulho, é a autossuficiência, é a autoconfiança. E assim, o pecado teve origem nos céus. O maior problema que nós temos hoje podemos ser evitados. A maioria dos problemas que nós temos hoje, eles poderiam ser evitados se nós vigiássemos um pouco mais, se atentássemos um pouco mais para a palavra do Senhor, se nos humilhássemos verdadeiramente no escabelo dos pés do nosso Deus, sob a poderosa mão do nosso Senhor. Entendemos, queridos, que pensamentos se tornam em palavras, e palavras se tornam ações. Ações se tornam em hábitos. Hábitos se tornam em caráter. E o caráter se torna no seu destino. Nós assistimos, infelizmente, há um tempo atrás, um episódio muito triste na nação brasileira, em que um líder daquela nação, e também reconhecido internacionalmente,
ele chegou a certo ponto a declarar que a sua igreja era a igreja que mais crescia no Brasil. É claro que entendemos que ele foi infeliz nessa colocação. O que ocorreu depois disso é que Deus fechou a porta da sede. E aquele teto da sede, que tinha até a motivação do céu, as pessoas dentro do templo tinham a impressão que ela estava no próprio céu, aquele teto desabou, culminando na morte de 8 pessoas. Um outro caso que nós também temos relatado no nosso histórico da igreja evangélica é que a maioria dos cristãos tem conhecimento que o pastor Jimmy Swaggart, na Argentina, certa feita, quando estava para subir a rampa, ele perguntou ao seu coordenador como estava o evento, e ali o seu coordenador respondeu: há 100 mil pessoas dentro e 100 mil pessoas fora. Então ele disse, Jimmy Swaggart: Deus precisa do meu ministério para evangelizar o mundo. Qual foi o resultado? Poucos dias depois, ou um tempo depois, ele foi surpreendido com uma prostituta no interior de um veículo. Ou seja, o ministério terminou ali. O que nós percebemos que esses atos de soberba, eles trazem consequências desastrosas. Olha o que diz em Salmos, no capítulo 19, versículo 13 e 14. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Veja o que o salmista está colocando. Uma advertência para que tenhamos total vigilância no nosso proceder, no nosso falar, reconhecendo que se Deus está nos usando, é pela única e exclusiva graça e misericórdia dele que ele está nos usando. Em Provérbios capítulo 16, versículos 18 e 19, está registrado o seguinte: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Maquiavel já disse: quer saber quem é o homem? Dê-lhe um pouco de dinheiro e um pouco de poder. Aí, infelizmente, a natureza humana, em muitos casos, ou poderíamos dizer até na maioria dos casos, vai inevitavelmente aflorar essa soberba, esse sentimento de domínio, esse sentimento de independência, o que pode se traduzir em terrível consequência, como estamos vendo. Em Ezequiel, no capítulo 28, versículos 12 a 17, nós temos aqui uma ressonância daquilo que o profeta Isaías já profetizou, conforme nós lemos anteriormente. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engates e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados.
Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemple. Queridos, nós entendemos que um dia este anjo ele resolveu assumir o lugar do próprio Deus, achando que tinha condições de ser como Deus é. Só que ele se esqueceu do mais importante, que foi Deus quem o criou. Então, era a criatura se voltando contra o seu Criador. E assim Deus o expulsou juntamente com os outros anjos que se uniram a ele, que se colocaram juntamente com ele. Com isso, eles perderam a condição de anjos e se tornaram em demônios. Então perceba que os demônios, o próprio Satanás, não são criação de Deus. Deus não criou Satanás, Deus não criou os demônios. Deus criou Lúcifer, o querubim, que era um assistente, um secretário direto de Deus, e criou anjos. Então, nessa rebelião que aconteceu nos céus, este querubim, Lúcifer, ele foi derrubado, foi lançado fora do céu, e nesse lançar fora do céu, Deus lançá-lo fora da sua presença, aí ele se transformou em Satanás. E todos os outros anjos que o seguiram, que estavam com ele, se transformaram em demônios. E assim todos os demônios que nós conhecemos hoje. Originalmente eles foram criados como anjos, né? E por causa da rebelião se transformaram em demônios. E aí devemos entender que o poder e a sabedoria, eles perdem o seu valor quando se misturam com a soberba. É como uma tomada de um eletrodoméstico. Quando ela está desligada da energia, então aquele eletrodoméstico passa a não ter função, porque a fonte de alimentação não está presente naquela tomada. E qual o plano da criação de Deus, portanto? Deus colocou em prática o seu plano através da sua própria palavra. E assim foi tudo criado através da palavra de Deus. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, nos dá conta disso, que está escrito: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então a Bíblia nos dá conta, nesse texto, que toda a criação foi feita através da palavra de Deus, através do Criador. Então talvez você já tenha ouvido que a criação é um produto de uma explosão, do Big Bang. Isso daí não tem nenhuma base bíblica, não tem nenhuma revelação do nosso Criador, portanto é uma mentira estabelecida no planeta em que infelizmente muitas pessoas acabam acreditando que tudo que foi criado é produto de uma explosão de milhares de séculos atrás. Como nós conhecemos a verdade, como nós conhecemos a palavra de Deus, estamos aqui insistindo, exortando para que todos conheçam a palavra de Deus, para não dar crédito a essas mentiras. Em Gênesis, no capítulo 1, versículos 1 até o 25, nós temos então a criação dos céus, da terra e de tudo quanto neles há.
o que está escrito na palavra: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. À porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiar a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Veja, queridos, a Bíblia Sagrada nos informa acerca da criação. Foi exatamente dessa maneira que toda a criação que hoje nós conhecemos veio a existir. Tudo que recebemos de informações, pode ser de pessoas intelectuais, pode ser de governo, de sistema, do sistema educacional, que fugir dessa base
não é de Deus, não tem o apoio divino, não tem nada a ver com a verdade pela qual o Criador estabeleceu sobre nós, seres humanos. E, portanto, que tenhamos, eu e você, o cuidado não apenas de observar a palavra de Deus como única e absoluta verdade, como está ensinando aos homens aquilo que o próprio Deus está nos ensinando. Queremos, nesse momento, orar, pedindo para que o Senhor continue estabelecendo sobre nós a sua misericórdia. Pai, muito obrigado, porque tudo que hoje nós aprendemos, só podemos aprender porque aprove ao Senhor ter a misericórdia, o cuidado, ter a graça, o teu amor, ter nos alcançado. Porque nós não te escolhemos, foi o Senhor que nos escolheu. E o Senhor nos escolheu nos revelando Jesus Cristo, que na cruz do Calvário pagou o alto preço pelo nosso resgate, nos concedendo o Santo Espírito de Deus, que nos ensina toda a verdade, toda a justiça e todo o juízo. Assim nós te agradecemos no santo nome de Jesus Cristo, por todos nós que estamos participando desse projeto bendito do Senhor chamado Palavra Poderosa. Que em tudo o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém.